Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com o Rony Santana de Menezes. O Rony é engenheiro agrônomo e é o atual secretário executivo do PRONAF no estado. Boa noite, Rony. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Rony, a gente vai falar um pouco sobre o modelo de desenvolvimento econômico do estado e como isso vem modificando ao longo dos anos, pegando como referência, como início, os anos 70. O estado anterior a esse período tinha uma base produtiva voltada para o extrativismo. A gente tinha a castanha, a borracha como os produtos principais. A partir do final da década de 60 para 70, houve uma mudança desse modelo de produção. Começa toda uma exploração da pecuária, da agricultura no estado. Baseado no que aconteceu isso, Rony? Por que razão promoveu-se a mudança desse modelo de produção no estado? Repara só, a gente tem um período no começo da década do século XX, né, onde a economia era baseada na borracha, como você falou, e teve uma falência do processo econômico que se implantou naquele período lá, e o governo federal achou por bem, assim, mudar um pouco, incrementar a economia da região e baseado justamente no sistema alternativo ao extrativismo puro que se praticava naquela época, né? A borracha era o principal meio, né, de produção que se tinha, né? A principal economia era gerada em torno da borracha, que teve aqueles ciclos no começo e meados, por volta da Segunda Guerra Mundial, e a falência desse processo daí justamente por conta de uma economia mundial em torno dessa produção. Então, o governo federal viu os seringais falidos naquela época, no final da década de 60, início da década de 70, e tinha todo um plano de ocupação da fronteira agrícola na Amazônia. Então, tudo isso preparado de uma forma em que pudesse intensificar e exercer o que eles chamavam de soberania nacional na região. A ocupação dos centros e coisas assim. Então, toda a economia mudou no estado do Acre naquele momento. Lá, inclusive, o estado do Acre é um dos principais naquele processo lá. A região foi levada a desenvolver um sistema de produção baseado na pecuária, justamente com o apoio do próprio governo estadual, que se juntou ao governo federal nessa proposta. Então, é justamente aí que se dá a entrada do processo de pecuarização do estado do Acre e na Amazônia como um todo, né? Tanto que a ideia era voltar essa atividade para grandes produtores, né, grandes latifundiários, vendendo terras do Acre para outros produtores do sul do Brasil. Então, além disso, né, um pouco mais tarde, durante a década de 70, já meados da década de 70, houveram os projetos de assentamento, né, e colonização, inclusive com projetos do Acre mesmo e do governo federal. O primeiro desse projeto aí aconteceu na região de Brasileia, né, onde algumas terras foram vendidas, e depois logo o projeto de assentamento Peixoto, que é um dos maiores da região norte, eu acho que o segundo maior. Terras de seringais? Então, terras antes ocupadas por seringais. Inclusive, isso é interessante a gente falar a respeito de seringais aqui. Aqui o projeto de assentamento Peixoto, ele era, naquela época, um dos melhores seringais que se tinha no norte do Brasil, né? Tanto que a produção de castanha, por exemplo, lá naquela região, tem um dado da CEPA de 1984, quando foi feito um levantamento socioeconômico, né? A produção de castanha lá era de 133 mil latas que se estimava para aquela região, né? Imagine, hoje, se a gente pegar 133 mil latas, multiplicar pelo preço da castanha que é hoje, vai dar uma faixa de R$2.500.000 de renda que se perdeu nesse processo durante todo esse tempo, né? Justamente por causa dessa questão da pecuarização, que hoje o projeto de assentamento Peixoto tem lá 4 mil famílias, né? Então, essas famílias estão hoje mais voltadas para a produção pecuária, como uma iniciativa interessante da Embrapa, juntamente com o governo do estado, organizações não governamentais, para que esse processo consiga ter um pouco mais de diversificação, ao ponto de fazer valer também os produtos da reserva legal. O que aconteceu nesse momento em que o governo, então, passa a investir na pecuária, passa a substituir esse modelo de produção? O que acontece com os extrativistas naquela região? Eles se tornam colonos ou eles têm que sair da área?
Isso é interessante. A gente, se você for observar a quantidade de produtores que eram nativos da região do Acre no projeto de assentamento, que inclusive a ideia era de atender a esses produtores prioritariamente, né? Logo na segunda fase do projeto foram dadas entradas de outras famílias vindo do sul do Brasil. Mas os extrativistas têm uma atividade baseada na coleta de castanha e borracha, onde se tem uma área grande, né? Por exemplo, hoje se estima que as áreas de cada família, as colocações têm ali 300 hectares, né? Então, um produtor que antes coletava os produtos da floresta em 300 hectares passou a ter que conviver com uma área de no máximo 80 hectares, né? Então, o que acontece? Tem toda uma atividade tradicional que foi substituída por um processo de pecuarização e agricultura. Então, esses produtores, como a cultura deles era com o extrativismo, eles não tiveram como se adaptar a esse novo processo. Então, muitos produtores foram embora, né, daquela região, venderam para outras pessoas que vieram de fora, dentro de um processo de especulação de terra que se caracterizou como importante na região amazônica durante esse período de 1970 até o final da década de 90. Né? E os produtores que passaram a substituir não tinham essa tradição extrativista. Esses outros produtores que antes estavam lá, que são nativos do Acre, se você for observar em cada ramal que existe no Peixoto lá, deve ter aproximadamente umas 3 ou 4 famílias no máximo que são nativos do Acre. E você vê a característica deles, que é interessante. Tem um produtor no ramal do Bengala, que é um dos principais. Eu visitando o trabalho dele lá, esse produtor tinha... Eu acho que a propriedade dele era como uma ilha, né? Assim, de floresta, né? Rodeada de pastagem por todos os lados, onde tanto na frente como dos lados da propriedade dele, era ocupada por pasto, né? Então, quer dizer, aí ficou aquela característica específica do produtor acreano, né, produtor amazônida, e esse sujeito ele continua lá com a propriedadezinha dele lá, mas sendo cada vez mais forçado, né, pelo processo de pecuarização, as pessoas querendo que ele venda, forçando de tudo quanto é jeito lá, mas ele resiste lá com a característica de acreano. E no caso específico desse produtor, ele utiliza essa floresta, essa reserva dele? Sim. Ele explora? Quando a gente conversa com ele, ele diz assim: toda vez que eu tenho que derrubar alguma areazinha para poder plantar agricultura de feijão, arroz e milho, me dá vontade de chorar, né, por causa desse processo. Mas a minha necessidade é exatamente esse tipo de coisa que eu acho interessante em todo o processo de desenvolvimento que se pretende para o estado do Acre. Né? Tem que conviver com isso, né, essa característica, esse processo econômico, né, essa necessidade de fazer valer a geração de renda, né, do produtor. Ele tem que sobreviver lá, né? Então, esse talvez seja o maior problema que a gente está vivendo hoje nesse processo que se criou nessa nova tendência de desenvolvimento baseado na sustentabilidade dos recursos naturais. Então, tem que ter muito carinho com isso. Eu acredito que as pessoas que hoje estão à frente do governo do Estado e juntamente com a sociedade civil, elas estão analisando direitinho tudo isso daí, numa forma de fazer realmente valer os princípios do desenvolvimento sustentável. Rony, você colocou a questão da saída das pessoas, dos extrativistas, dos seringais, essa mudança o que representou essa ruptura, né, essa mudança desse modelo econômico, mas no nível macro, o que efeitos essa mudança, essa substituição desse modelo econômico provocou no Acre, no Brasil? O que acontece a partir do momento em que se substitui um modelo de produção extrativista por um modelo voltado para uma pecuária? E é importante a gente colocar a pecuária da forma como tradicionalmente era feita, né? A pecuária extensiva, sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Que efeitos trouxe esse processo para o nosso país? Bom, para que o produtor possa entrar nesse processo, o pequeno produtor possa entrar nesse processo, ele tem que conviver com a realidade da economia dele mesmo. Então, muitos produtores não conseguem simplesmente implementar um sistema que tem custos mais elevados, né? Tem toda uma dinâmica que tem que ser considerada no processo. Bom, muitos produtores tiveram que vender as suas propriedades e se afastar cada vez mais para regiões mais avançadas da fronteira. No estado do Acre, a gente observa todo esse processo quando a gente observa
as cidades, né, os inchaços que aconteceram durante esse processo daí. Rio Branco, por exemplo. Rio Branco hoje, eu estava conversando recentemente com o pessoal e a gente observou, Rio Branco tem 180 bairros hoje. Se você for observar a quantidade de bairros que tem com saneamento básico adequado, com todas as condições que alguém na zona urbana precisa, você vai ver que vai se reduzir a uma meia dúzia de bairros aqui em Rio Branco, né? E o resto é todo em cima de zonas inundáveis e numa periferia terrível, insalubre, né? Com toda essa dinâmica. Então, isso é o mais visível em todo esse processo aqui em Rio Branco. Vamos falar aqui nessa região, mas você observa também isso nos municípios como Chapuri, como Sena Madureira, todos eles, Cruzeiro do Sul, todos eles têm uma dinâmica de inchaço da população, que é justamente a expulsão dessas pessoas. Então, o desenvolvimento que se pretendia em cima da expansão da pecuária, é difícil de você entender se realmente era isso que se pretendia, né? As pessoas vêm para a zona urbana, não têm condições de sobreviver de uma maneira adequada, com um emprego digno e uma atividade que possa realmente fazer com que os membros da família possam sobreviver. Então, essas pessoas têm que ficar no emprego informal, muitas vezes não conseguem receber nenhum salário mínimo, né? Então, isso é característica da região da Amazônia, né? E você falou que durante essa década de 70, esse processo todo aconteceu porque foram implementadas políticas públicas com esse fim. Essas políticas públicas, elas não incluíam os pequenos produtores. Que políticas eram essas que foram tão determinantes nesse processo? Bom, durante a década de 70, a política era voltada para os grandes, né? Então, era a venda de grandes áreas de terra, latifúndios e tudo mais. Depois, quando inclusive o crédito para você ter uma ideia, o crédito para pequenos produtores só foi implementado no final da década de 80, né, já depois da Constituição, onde realmente os produtores tinham condições de acessar. E a assistência técnica era baseada em toda aquela dinâmica que se pretendia para a Amazônia, né? O governo federal tinha já predeterminado que os agentes, né, pudessem estar apenas divulgando todo um processo que ele queria que fosse implementado, baseado na Revolução Verde, né, que é aquele processo de utilização de produtos químicos, de grandes áreas para produção, grãos e uma característica que não é a nossa na região. Então, os pequenos produtores ficaram realmente desassistidos desse processo, né? E tanto que uma grande parte, voltando ao exemplo do projeto de assentamento Peixoto, se você for conversar com os mais antigos, os técnicos mais antigos do INCRA, eles vão te dar informações da grande quantidade de pessoas que ficaram desassistidas lá, pessoas que morreram mesmo de doenças, de fome dentro daquela região lá, que via para poder ser assentadas, produzir, eles findaram se tornando vítimas de todo aquele processo. Então, os grandes produtores, sim, esses se instalaram e permaneceram no estado do Acre de uma maneira bem mais condizente, né, com a renda. Tanto que a pecuária, a partir do momento que ela se instala, ela passa a se transformar numa atividade que dá status além da parte de geração econômica, né? Então, eles receberam recursos mesmo, a fundo praticamente perdido, né, e se instalaram na região de maneira bem diferenciada do que aconteceu com os agricultores, que tinham que vir por conta própria e arcando com os próprios custos. Rony, a gente percebe, principalmente no estado do Acre, uma retomada dessa economia florestal. E aí eu vou te pedir para no próximo bloco a gente conversar um pouco sobre isso. Nós vamos então para um rápido intervalo e voltamos com um pouco mais com essa conversa com Rony Menezes. Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia e na noite de hoje nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Rony Santana de Menezes.
O Rony é secretário executivo do Programa Nacional de Agricultura Familiar no estado do Acre. E nós estávamos conversando sobre a evolução do modelo de desenvolvimento econômico no estado, né, Rony? No primeiro bloco, a gente estava falando, então, dessa questão da retomada da economia florestal no nosso estado, né? A gente percebe, atualmente, no estado do Acre, uma prioridade para a economia florestal. E eu te pergunto, essa retomada da economia florestal no estado significa dizer que esse processo vai resultar na eliminação de um modelo econômico baseado na pecuária, sem preocupação nenhuma com o meio ambiente, com a situação econômica do produtor, com a situação social do produtor? Olha, a gente precisa conviver com a realidade da pecuária no Acre, né? E, durante 3 décadas foram investidos maciços recursos, né, para poder se implantar esse sistema aqui, crédito, infraestrutura e tudo mais. Então o produtor já absorveu a pecuária como uma atividade econômica para ele, né? E hoje, por exemplo, é a principal. Hoje o rebanho do estado do Acre já está próximo de 2 milhões de cabeças. Então, o que a gente precisa realmente é saber como continuar com o nosso rebanho bovino, porque a gente precisa, né? É importante para a nossa economia, mas que esse processo não agrida tanto o meio ambiente como vem acontecendo. A gente precisa mostrar para os pequenos produtores, para os médios, para os grandes produtores, que é possível sim você ter a criação de gado dele, ele tirar a renda dali, mas também inserir a economia dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros nesse processo. Os pequenos produtores são os mais atingidos nessa dinâmica. E, por exemplo, a gente tem a Embrapa, o Grupo Pesacre, as outras organizações não governamentais que tem por aí, aqui no estado do Acre, atuando, tentando buscar novas tecnologias para que a pecuária seja conduzida nas pequenas propriedades e médias, né, e grandes, justamente para que esse processo se insira na renda dele. Mas o que é interessante é você observar uma atividade como dos produtores que tem no final dos 2 ramais do Peixoto, a Pruma, né, que inclusive saiu recentemente no canal de televisão essa experiência divulgada para o nível nacional. E os produtores lá estão tirando madeira de forma sustentável, com auxílio da Embrapa e do governo do estado, e estão se preparando agora para poder expandir essa produção para os não madeireiros, castanha, copaíba e açaí. Então, imagine, se antes eles não estavam considerando essa renda, e agora eles podem ter essa renda junto com a da pecuária na pequena propriedade dele, juntamente com outros produtos da agricultura perene, né? Arroz, a agricultura anual, arroz, feijão e milho, e mais ainda sistemas agroflorestais como cupuaçu, café e outras culturas, né? Imagine quanto pode chegar a renda dessa família, né? Sem precisar desmatar, né? Então o objetivo não é de substituir todo o processo que se instalou no estado do Acre. É sim a gente tornar viável a produção da pequena propriedade de uma forma em que pecuária possa conviver com a agricultura e possa conviver com os produtos da economia florestal. Então é exatamente esse o objetivo que se tem, tanto porque nenhuma entidade, nenhum ambientalista puramente vai dizer a gente tem que tirar essa questão, a pecuária da realidade dos produtores. A gente precisa, sim, diversificar a produção dessas famílias ao ponto de que eles não precisam desmatar mais, né? Então, basicamente, a ideia do trabalho de desenvolvimento florestal, desenvolvimento da economia, geração da economia florestal do estado do Acre e da Amazônia como um todo, é justamente trabalhar com todas essas produções de uma forma organizada, sem precisar desmatar mais do que vem acontecendo, né? Então, você percebe que a Amazônia, se a gente observar um mapa de nível mundial, a Amazônia é um dos últimos cantos do planeta que existe floresta. Então, nós temos, se você observar uma gravura da distribuição das florestas ao redor do mundo, a gente vai observar que existe floresta no norte da Ásia e da Europa, no norte da América do Norte, então, e mais uma parte já na parte meridional da África. Então, esse pessoal não está usando a floresta deles com sabedoria, né? E aí muita gente até questiona sobre realmente vale a pena usar a floresta com sabedoria.
A gente acredita que sim, né? Mas de uma forma em que realmente se transforme numa renda para o produtor e todo esse processo. Então, daqui a pouco tempo, esse pessoal não vai ter mais floresta, vai restar somente a floresta da Amazônia, né? Então, daí a importância tanto na questão social, na questão ambiental, na questão da renda, da economia, né, das famílias e dos países e dos estados que fazem parte dessa região. Então, se a gente puder fazer com que a gente use os recursos naturais com sabedoria, tenho certeza que a gente não vai avançar muito no processo de desmatamento da Amazônia. Você falou anteriormente na questão da utilização da reserva legal, né? A nova legislação ambiental que coloca como área de reserva legal 80% da propriedade. Como é que a gente pode associar, ou como é que a gente pode explicar para um produtor toda essa pressão pela preservação da Amazônia e colocar para ele esses 20% de terra para produzir? Ele tem condições de sobreviver nesses 20% de terra baseado nesse modelo tradicional que a gente tem hoje? Não tem a mínima condição. Ele é um produtor, é uma família inteira de pessoas que vai estar sobrevivendo sem um mínimo de incentivo para a utilização total da propriedade dele. Então, como acontece em qualquer uma outra situação, se você instala uma fábrica, você vai querer fazer com que essa fábrica funcione em toda a sua plenitude ao ponto de dar o máximo de renda para ele. A ideia que se pretende para as unidades de produção são justamente essa, né? Então, de você fazer com que o produtor tenha condições de utilizar mais adequadamente os recursos naturais dele, considerando toda a propriedade. Agora, da forma como está colocado agora, até agora, ainda apesar da gente ter todo um processo de desenvolvimento de discussões a respeito de uso sustentável dos recursos naturais, uso sustentável do solo, da floresta, a gente ainda está embrionando esse processo, né? A gente ainda está começando ainda um processo de diversificação da produção. Se os produtores continuarem do mesmo jeito que eles estão agora, eles vão continuar querendo cada vez mais expandir a área a área convertida deles. Então, 20% seria impossível da pessoa sobreviver, né? E estudos têm... Eu estou realizando uma pesquisa de mestrado justamente para mostrar em números, né, como que isso se comporta, né? Para você ter uma ideia, um produtor que tenha aí 100 hectares, se ele pode desmatar no máximo 20, hoje em dia, o que se tem ainda de valorização da parte da floresta é uma coisa muito, muito complicada de você aceitar, né? Os produtores, por exemplo, que têm 50 hectares, eles medem o valor da produção dele, o valor da propriedade dele em cima de 50 hectares. Os outros 50 hectares da floresta que tem lá, que tem toda um potencial de geração de riqueza, ela não entra no momento, por exemplo, se ele for vender a propriedade dele. Ele vai vender pela quantidade de benfeitorias que ele tem. Quanto que é área de pasto, quanto que é área de cerca, quantos animais vêm sendo criados lá, o que ele tem de açude. Então, a parte dele, a parte da floresta... A parte que tem valor é só a parte aberta. Exatamente. Para você ter uma ideia, aqui mesmo, próximo de Rio Branco, a gente tem propriedades que valem... A área de floresta dele vale no máximo entre 60 e 100 reais por hectare, e a área de pasto dessa mesma propriedade vale R$1.000, né? Então, para você ter uma ideia de como é que ainda vem acontecendo para que a floresta realmente entre como benefício econômico para o produtor, né? Então, ela praticamente nem entra na valoração da unidade de produção dele. Se você for conversar com qualquer produtor, ele vai dizer bem assim, eu tenho tantos hectares de pasto, e tenho essa área de floresta aqui, mas não vamos considerar isso, vamos considerar apenas a área de pasto no processo de avaliação da propriedade. Então, esse processo de utilização, ou melhor dizendo, a legislação ambiental, você acredita que ela estaria baseada mais numa forma de incentivar o uso diversificado da floresta, mais baseado nisso do que propriamente na conservação da floresta? Eu acho que... é um início desse processo de mudança de modelo produtivo? A legislação ambiental, ela só vai se tornar útil a partir do momento que você diz assim, e o que eu faço com a parte que fica imobilizada, né? Então, se eu tenho que imobilizar 80%,
os formadores de política têm que conversar com quem vai ser atingido, que é o pequeno produtor, e principalmente o pequeno produtor. Porque para um grande produtor, se ele tem 1.000 hectares, ele pode desmatar 200. Né? Então fica fácil para ele. Né? 200 hectares dá para ele produzir bastante. Mas e o pequeno produtor? Esse sujeito que está lá com 50 hectares, 80 hectares. Então, e é exatamente esse produtor que hoje é taxado de quem mais desmata na Amazônia, quem mais desmata, quem mais expande a área de pecuária, quem mais está contribuindo com o processo de devastação, de desmatamento na Amazônia é o pequeno produtor. Ele está sendo considerado dessa forma, né? O grande produtor parece que já se tornou, vamos dizer assim, já fez a parte dele de desmatamento. É desse jeito que está sendo considerado. Mas não é bem verdade, né? Então, os grandes produtores, os grandes latifundiários na Amazônia desmatam tanto quanto os pequenos e por aí vai. Mas, então, a legislação ambiental, ela só pode se tornar eficaz a partir do momento que você pega e faz cumprir alguns artigos. Porque tem um artigo do Código Florestal Brasileiro que diz: a área de reserva legal ela não pode ser suprimida, ela pode ser manejada. É desse jeito que estão acontecendo algumas experiências, como essa que eu já falei dos produtores lá do Peixoto. Então, eles antes não tinham nenhuma produção da reserva legal e passaram a ter. Né? Então, é todo um processo lento, mas que é dinâmico. Né? Mas, veja só, recentemente eles começaram a vender a madeira dele manejada, com baixo impacto na floresta, venderam ao preço de R$ 850 por metro cúbico. Antes eles não conseguiam pegar mais do que R$ 170 no mercado local. Então se juntaram as famílias do Peixoto, juntamente do Porto Dias e do São Luís do Remanso, e além do projeto de assentamento Cachoeira, que também está entrando, já é certificado, já tem a madeira certificada. Então esse pessoal está conseguindo encontrar novos mercados e conseguir vender por um preço muito mais acessível, né? E mudar essa forma de ver a floresta como um obstáculo para ele. É exatamente isso que acontece. Então, se ele consegue olhar para a floresta e dizer: eu posso tirar uma renda anual aqui 5 vezes maior do que a que eu tiro aqui na parte de conversão, ele, com certeza, no momento que ele estiver avaliando aqueles 60, 100 reais por hectare, ele vai colocar agora um preço muito mais elevado para a terra dele do que o preço lá da área de pastagem. Então, a mudança no paradigma passa por aí. Então, essa experiência está sendo interessante justamente porque está fazendo valer essa necessidade de você ver a floresta de uma outra forma e não como um obstáculo para o crescimento dele. A floresta, então, a propriedade, então, fica sendo vista como uma propriedade, a propriedade completa, e a propriedade integral, completa. A utilização dos seus recursos integrais. E não mais a limitação da produção daquele agricultor, daquele pequeno produtor, a 20% de terra só. Exatamente. Até isso é interessantíssimo, né? Porque a família vai conseguir ver que a propriedade dele vai valer, digamos, 100 mil reais por hectare para parte da pastagem e mais 1.000, ou no mínimo a mesma quantidade por hectare de floresta. Então só isso daí já causa um impacto muito grande. Mas a discussão é no ponto de vista econômico, né? A gente não pode simplesmente pegar e lá em Brasília as pessoas tomarem a decisão de dizer: olha, vai ser 20%, 30%, 40%, 50% e não dar as condições para que os recursos florestais sejam utilizados. Rony, nós agradecemos muito pela tua participação aqui. Eu acho que é muito interessante a gente mostrar essas novas propostas de desenvolvimento para a nossa região e também o que ainda precisa ser feito para melhorar. Nós agradecemos a tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Muito obrigado. Acho que a gente pode contribuir bastante ainda. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Lembrando que nós estamos chegando nas 22 cidades do nosso estado. Uma boa noite e até o próximo programa.